Olá, sejam bem-vindos. A gente está nessa live e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é uma dentista que salva dentes, para a gente falar de casos clínicos de dentes salvos, de outros dentistas que salvam dentes. Karina, vou pedir para você apresentar, fala o seu nome, de onde você fala e qual a sua área de atuação em odontologia, por favor. Oi, tudo bom? Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui falando com a senhora. Meu nome é Karina Casi, eu falo de Paraisópolis, sul de Minas Gerais. Eu sou formada há 29 anos e sou especialista em periodontia. E você é especialista há quanto tempo? Sou especialista há 22 anos. Ah, deu bastante, né? E Deu bastante. Paraisópolis é grande, pequeno, como é que é? Paraisópolis é uma cidade pequena, tem em torno de 20 mil habitantes. E às vezes eles falam que cidade pequena não dá muito odontologia, não tem pério. A pério é a base de tudo, né? Então, aonde tem dente, tem uma área para um espacinho para o periodontista. Eu acho assim que o periodontista ele é o mais importante de toda a odontologia, porque é ela que cuida do dente, da manutenção do dente na boca. E assim, eu acho que vai muito da gente se divulgar, da gente se atualizar e poder também espalhar para os outros dentistas a nossa atuação, né? E eu acho assim, é uma cidade pequena, mas tem cidades ao redor, e isso a gente vai formando parcerias e tem campo. É. Sabe que hoje eu atendi um paciente, sabe aqueles casos assim, você olha assim, ah, isso aqui não tem muita coisa, né? Menina, começa a sondar. Então, aquelas bolsa que não tem cara de bolsa, né? Então eu falo assim, os clínicos, eles não veem bolsa, porque se não sondar, não olha. Aí começa a instrumentar, começa a sair cálculo, e sai, e sai, e sai. Mas quando a gente vê espesso, não tem cara. Então, por isso que a periodontia é para todo mundo, é uma área que envolve tudo, né? Deixa eu saber o seguinte, Karina, você já salvou dente? Dente condenado, ó, estava perdido. Ó, muitos. Eu já perdi as contas de quantos dentes eu já salvei. Eu já até esqueci de muitos, mas eu já salvei muitos dentes, salvo e quero continuar salvando dentes por toda a minha vida. Enquanto eu estiver atuando, a minha missão é salvar dentes. Agora, assim, pensa num caso, assim, daquele caso que mais te marcou, de dente que você salvou. Como é que foi esse caso? Ó, eu tenho vários, mas eu vou falar um que está recente, né? É um caso de um senhor que ele foi indicado pela ortodontista para eu poder fazer a periodontia dele, para ele fazer dar continuidade da ortodontia inferior, porque ele está com o aparelho superior e ela queria colocar o aparelho inferior. Só que ele apareceu com um incisivo central com uma mobilidade gigantesca. Então, a recomendação era tratar a pério, fazer a extração desse incisivo, porque ela ia fechar com o aparelho ou ia colocar o implante ali. Mas, eu assim, quando eu estou conversando com o paciente, eu já vou avaliando na fala dele. Quando ele estava falando comigo, eu já percebi o contato prematuro naquele dente. E eu vejo isso nas pessoas na rua. Eu olho muito os incisivos, eu sei o dente que tem mobilidade, que às vezes tem retração, e às vezes a pessoa ela fala para mim, eu falo, eu já percebi. E aí, o que eu fiz? Nessa consulta, eu fiz a sondagem, né, superior e inferior, porque às vezes as pessoas acham que a gente tem que fazer só ele, na realidade, foi mais para fazer a parte inferior. Aí eu falo, a boca é um todo, eu não posso tratar um dente, eu tenho que ver toda a boca, né? Todos os pacientes que vêm para mim, eu ver aquele dente, eu falo, eu vou ver esse dente, mas eu tenho que tratar todos. E aí eu fiz a sondagem, ele tinha periodontite superior, uma periodontite inferior também, e a mobilidade que estava de grau 2 para grau 3 nesse dente. E aí eu falei para ele, esse dente a gente pode tentar salvar. Não é uma garantia, mas é uma tentativa. Então, nessa sessão, o que eu fiz? Eu fiz uma contenção,
fiz o ajuste, porque ele falou que ia pensar. Eu falei assim, tudo bem. Se o senhor quiser, o senhor vai lá na sua ortodontista e conversa e discute o caso com ela. E aí ele foi, e eu mandei uma mensagem para ela, falando que a gente poderia tentar salvar esse dente, que tinha uma sombrinha de osso, apesar de ter uma lesão muito extensa, uma mobilidade grande, eu acho que ia ter um sucesso. E aí ela ficou meio na dúvida, se fazia ou não fazia, e ele voltou no meu consultório. Aí eu falei, e aí, o que o senhor decidiu? Ele falou assim, eu não sei, mas eu vou confiar em você. E eu falei assim para ele, eu assumo a sua endo. Se o senhor está em dúvida, eu assumo essa endo, o senhor não vai precisar pagar nada, e eu faço, é um desafio para mim, esse dente. E aí, prof, a irmã dessa ortodontista, ela é endodontista, e aí não tinha horário, mas eu não sei também se é, porque muitas vendas que eu mando para outros endodontistas, eles não confiam que a gente vai salvar aquele dente. Tanto que agora o meu endodontista, ele fala assim, você mudou o meu conceito sobre dentes condenados. E aí, eu falei com ele, e ele falou assim, até a dentista falou, se eu quisesse buscar uma outra, como fala, opinião, ele poderia. Mas eu falei assim para ela, eu confiei na Karina e eu vou fazer o que ela sugeriu. Então, eu falei, expliquei tudinho para ele, que era uma tentativa, mostrei a sombra, falei da lesão. E aí, agora a gente fez a endo, colocou um curativo de demora, e deu 40 dias, ele voltou e já está com neoformação óssea. E daqui a pouco eu falei que na próxima eu já vou liberá-lo para poder fazer a ortodontia. Só que o que acontece? Esse paciente, ele é fumante e ele é pré-diabético. Então, eu expliquei para ele a importância de cuidado com a saúde, que eu falei para ele, saúde é estilo de vida. E eu falei assim, se o senhor quiser, a gente pode pedir uma orientação com uma nutricionista, o senhor mudar os seus hábitos alimentares para melhorar a sua inflamação, porque a diabetes também é inflamatória, o cigarro também promove inflamação. Aí eu falei para ele, eu tinha uma nutricionista que sugeriu assim, mas a minha filha, ela faz faculdade de nutrição. Eu falei assim, então já está resolvido. Eu fiz uma cartinha para a filha dele, falando que eu estava encaminhando para ela um paciente muito especial, e que era para ela cuidar muito bem dele. E aí ele levou a cartinha para a filha, e a filha, eu acho que agora está dando umas orientações. Teve uma consulta que a esposa foi e eu descobri que a esposa é diabética. Só que a esposa, ela só fala que ele precisa cuidar da saúde. Aí eu direcionei o cuidado que ele tem que ter para a saúde, mas voltado para ela. Que, como ela era diabética, eu falei, como ele está pré-diabético, eu expliquei todo o processo da diabetes no corpo e no futuro, que pode adiantar de outras doenças, mas para quê? Para ver que aquilo também servia para ela. Aí eu falei, agora, sabe o que a senhora vai fazer? A senhora vai ajudar. A senhora vai fazer uma caminhada com ele, é um momento que vocês vão estar juntos. Só que daí, aquilo era para ela. Porque é ela que cozinha, ela é a facilitadora. Entendeu? Quero te saber uma coisa, Karina, de tudo isso que você falou, eu sei que você é minha aluna há um tempo, de tudo isso, o que é que tem o meu dedinho de que você aprendeu de mim e que mudou a sua prática? Acolhida. Eu era radical. Eu era assim, não vai fazer isso, não pode, tem que ser assim. Eu era brava. Então, eu aprendi a pegar o paciente e carregar ele no colo. E isso faz toda a diferença. Porque antes eu batia de frente. E a minha filha, que ela é nutricionista, ela fala, toda restrição gera compulsão. Então, toda vez que eu impunha para o meu paciente tem que ser, hoje eu vejo que eu piorava a atenção dele, eu piorava o problema dele. Porque ninguém fuma porque quer, como a senhora mesmo falou, né? Existem coisas bem profundas que envolvem todo o sistema de alimentação, o sistema de hábitos,
né? Então, eu comecei a ver o paciente mais pelo lado ser humano dele, né? Então, isso mudou demais. Olhar o paciente como um todo, não só tratar de boca, mas tratar de gente e tratar de corpo, né? É o sistêmico. Fez toda a diferença olhar o sistêmico do paciente relacionado com a boca. A senhora não imagina. Tanto que eu não consigo mais olhar um paciente e ignorar como que está a vitamina D, como que está a vitamina B, como que está a atividade física, como que é o sono. Eu tenho vários pacientes que antes estavam sedentários, e eu vou falando de atividade física, e eles encontram minha mãe na academia e falam assim, fala para a Karina que eu vim, né? Então, quando o paciente chega, ou eu encontro na rua, às no carro assim, eu falo, parabéns, minha mãe me falou. Então, eu acho que isso é um incentivo muito grande. Às vezes é um empurrãozinho que aquela pessoa precisava e que ela não tem em casa. E a gente vai abrindo, expandindo a mente do paciente, explicando a relação do corpo com a saúde bucal. E o bem-estar, né, que eu falo, hoje a gente tem que envelhecer com qualidade, né, com dignidade. Então, mudou tudo. Eu mudei, assim, completamente o meu ponto de visão. Eu sempre olhei o paciente com amor, com tudo, mas eu era assim, eu achava que mandando que ia por ordem no negócio, mas não, é no amor Que que legal. você muda o paciente. Você muda vidas, né, Karina? Tá mudando a vida das pessoas, dos seus pacientes, né? Nossa, professora, tem paciente que me abraça e chora, e fala assim, nunca ninguém me tratou desse jeito antes. Às vezes eu levo susto, eu falei, nossa, aí tem paciente que fala assim, eu posso te abraçar? Não pode. Então, isso não tem preço. Que legal. E isso, agora vamos falar assim, só para a gente não pensar que isso daqui é uma odontologia utópica, sonhadora e romântica. Isso impactou no seu faturamento do consultório? Impactou. Como? Eu acho assim eu acho que a periodontia ela foi assim, ela era um filho rejeitado, um filho que se sentia rejeitado. E agora não, eu vejo que a periodontia ela é o filho essencial, ela é necessária ali. Então eu passei a me valorizar e ver a importância do meu trabalho, não só para salvar o dente do paciente, mas para a manutenção do trabalho dos outros dentistas. Porque ele pode fazer a coisa mais bonita que for na boca do paciente. Mas se esse trabalho não durar, para mim isso é insucesso. Né? Perder o dente, fazer com que o paciente perca um dente, é insucesso naquilo que eu estou fazendo. Por isso que eu falei para o paciente, salvar esse dente para mim é um desafio. E aí, mas o que acontece? Tem no pacote dele, eu não saí também no prejuízo. Por quê? Porque estava embutido. Né? O TPMC, ele faz com que a gente se valorize e mesmo que eu tenha assumido a endo, que eu paguei a endo, eu não saí no prejuízo, porque eu me valorizei. Tá, vamos entender assim, ó, mais ou menos para um tipo de caso desse, quanto é que você cobra? Nesse caso, a periodontite dele não era aquela periodontite severa, era uma periodontite leve. O pior problema dele era a mobilidade desse dente. E aí depois eu fiz, né, todo o acompanhamento dele, estou fazendo com a orto, eu cobrei R$ 6.000. Mas, assim, por quê? Porque eu estava no começo desse processo. Né? Agora, não. Dependendo do caso, eu tenho pacientes que eu cobro 8.000, 10.000, e aí vai da gravidade do problema, do quanto a gente vai acompanhar, porque hoje, antes eu fazia por sessão, e por sessão a gente não tem um faturamento igual a gente faz por tempo de tratamento. Né? Então, o tempo de tratamento, ele vai fazendo com que eu tenha o controle do problema e eu vou alinhando os retornos dele de acordo com a evolução da sondagem. Então, antes no começo que a gente só fazia de 40 em 40, agora a gente espaça. Eu gosto de fazer 2 de 40 em 40, e aí já dá para a gente espaçar 2 meses
Às vezes 3 meses eu estava fazendo um planejamento aqui, eu comecei com 40, 2, pus uma de 2, agora vai ser 3. Por quê? Porque o paciente, ele responde. Quando a gente consegue pôr no entendimento dele a necessidade do cuidado e fazer com que ele siga as instruções que a gente dá, o irrigador faz toda a diferença. Não tem como eu não falar do irrigador, porque eu sou fã dele. E isso vai fazendo o quê? Vai melhorando a qualidade de higiene, vai melhorando a qualidade de hábitos de alimentação, porque eles mudam a alimentação, o jeito. Quando tem também esse apoio da nutricionista explicando, vale muito, né? Então, isso faz com que a gente consiga ter o controle dos retornos do paciente sem ter prejuízo. E não levar o paciente ao prejuízo também. Isso, e pelo contrário, né? É para ser lucrativo. Você mandou um caso aqui, e eu vou compartilhar essa tela de outro dente salvo aqui, que eu quero que você conte como é que foi esse caso aqui. Olha, esse é um caso que você me mandou. Como é que era essa paciente aqui? Olha, essa paciente, ela chegou. Ela é recente ainda, tá? Eu acho que eu não mandei a foto depois que eu fiz a full nela. Não. Ah, eu tenho a foto. E aí, ela chegou, mas, prof, esse caso eu tinha que ter mandado até o raio-x dela, porque ela tem várias. Esse dente, o 11, ele tá com uma lesão, talvez ele esteja comprometido. Ah, tem, ó. Tá vendo? Então, ela vai fazer todas as endos, a gente vai fazer isso. Tem retratamento do outro lado, tem endo inferior. O que estava ancorando esses dentes era o tártaro, a senhora tá vendo? E a paciente, o que ela fez? Eu expliquei para ela a necessidade de reabilitar posterior, porque a falta de dente posterior fazia com que ela forçasse mais a mastigação anterior. E mostrei o alinhamento, falei para ela que a gente ia levantar a mordida e depois reposicionar essa arcada inferior para poder melhorar o encaixe da arcada superior com a inferior. E a gente vai fazer o quê? Agora eu fiz a sessão já fiz a sessão de equilíbrio, já mudou muito, ela já está, assim, totalmente satisfeita, que ela falou assim, que ela não imaginou o estado que estava. A gente acostuma, né, prof, com tudo. Então, ela olhava, eu acho que passa a ser normal. Quando eu fiz a primeira sessão do TPNC, que ela olhou, ela já ficou, assim, encantada. Eu falei assim, esse é o começo. Então, a gente vai fazer toda a parte de estética dela. Esses dentes, eu vou fazer de tudo para salvar os inferiores, apesar de ter uma lesão grande, uma perda óssea grande. E eu acho que tirando a sobrecarga, melhorando a oclusão, eles vão ficar aí. E assim, é uma paciente sem muito recurso, mas quando a gente dá a esperança que ela vai ficar, que ela falou, eu não quero perder os meus dentes. E ela foi em um outro dentista, numa outra cidade vizinha, que queria fazer a extração de todos os dentes dela. E ela, através de uma vizinha dela, que faz o tratamento periodontal comigo, que é diabética, e a gente fez todo o controle, soube, né, do tratamento que eu fazia nessa moça, né, nessa paciente, e ela resolveu marcar comigo. Então, só de falar que ela não vai perder, poderia sim perder algum, mas não seria todos, que agora a gente não ia trabalhar para perda de dentes, mas sim para ganho, né? Reabilitando. E Olha, ela está assim, ela está em tratamento também, mas a senhora sabe que quando eu trato pessoas assim, que vão muito inflamadas, a face da pessoa é cansada. Quando a gente melhora a microbiota bucal, a face da pessoa, ela muda, parece que a pessoa rejuvenesce, porque tira inflamação. Então, muda a feição. Eu já tive outros pacientes também, que às vezes eu olhei assim, eu falei assim, Ana Cláudia, quem que é essa paciente? Aí ela falou, é tal paciente. Eu falei, nossa, ela fez harmonização. Aí eu fui conversando, ela falou assim, você sabe que depois que eu fiz a sessão, a minha energia melhorou, eu sentia cansada
e fraqueza. Então, só da gente tirar essa inflamação, já vai melhorando o ânimo da pessoa, porque é muita inflamação. Ina, você está falando uma coisa que eu agora vou conectar com a literatura científica. A gente tem isso porque eu acabei de gravar para pós-graduação os guidelines da Federação Europeia de Periodontologia do estágio 4, e ali eles falam do envolvimento sistêmico, né? Então, as últimas meta-análises e revisões sistemáticas. Aí eles falam do impacto sistêmico, que é aumento de proteína C reativa, aumento de fator de necrose tumoral, aumento de interleucina 6, aumento de interleucina 1, e que são todos parâmetros inflamatórios. Então, é real que a gente diminui esses parâmetros, né? O que a periodontia não estuda é que isso melhora a energia da pessoa, melhora a cara da pessoa. Então, assim, a gente muda bioquimicamente o corpo da pessoa. Muda. Agora, eu já observei isso há muito tempo. E assim, eu fico assim, espantada. Eu olho, eu falo assim, nossa. O próprio paciente, quando ele percebe, ele fala. Né? Às vezes muda. Eu já tive paciente que deixou de tomar anti-inflamatório por causa do reequilíbrio microbiano, porque ele tomava muito nimesulida para reumatismo, era direto. E aí, quando a gente melhorou a boca, ela falou: depois do seu tratamento, eu parei de tomar os anti-inflamatórios, eu parei de ter dor. mas que incrível! E desses pacientes que você já tratou, mais ou menos, você sabe dizer quantos que acabam ficando fidelizados? Prof, praticamente todos. São raros aqueles que saem. E os que saem voltam. Teve uma que estava condenada, e aí eu salvei. Eu já até contei esse caso para a senhora, que ela foi indicada para fazer extração dos superiores para fazer implante. E aí eu fiz o tratamento periodontal dela e falei para ela: se você for em outro dentista, ele vai olhar o seu raio-x, vai ver essa perda óssea que você tem, vai falar assim: tem que tirar e pôr implante. Aí eu falei para ela: se ele falar isso para você, você não põe implante. Qualquer coisa, você vem aqui, pede uma outra opinião minha para eu avaliar. E foi dito e feito. Ela sumiu. De repente, ela apareceu lá no consultório. Ai, Karina, aconteceu o que você me falou. Eu fui em tal dentista e ele queria tirar os meus dentes para pôr implante. Eu falei assim, então. Aí eu falei para ela, os dentes não têm inflamação, não têm mobilidade e está exercendo a função normal dele. Por que a gente vai tirar esse dente? Esse dente tem 10 anos de controle também. E agora ela está fazendo direitinho o controle individualizado comigo, ela faz certinho, e aí ela resolveu colocar o aparelho para poder melhorar o alinhamento. Eu trabalho muito com ortodontia, eu acredito muito no problema oclusal relacionado ao problema periodontal. E eu consigo mostrar para os meus pacientes essa relação falando do carro, alinhado, né? E o carro, ele tem que estar alinhado e balanceado, a boca tem que estar alinhada e balanceada. Então, quando eles caem no entendimento deles, eles aceitam fazer reabilitação, eles aceitam fazer ortodontia, e aí, no final, eles me agradecem. Tem muitos. Então, é assim. Deixa eu falar uma coisa da orto. A gente ainda vai ter. Deixa eu voltar ao raio-x também do caso que a gente estava contando, tá? Mas também no podcast dos guidelines, porque na pós-graduação tem o podcast, daí tem os podcasts dos guidelines que acabou lendo, comentando. No estágio 4, que é o estágio que já tem perda dentária ou migração patológica, aí as revisões sistemáticas falando de orto com pério, se segura da cadeira, Karina, eles mostraram ganho de inserção com ortodontia. Acho que você já deve saber isso, né? Na prática. Eu sei, fui na prática, porque minha ortodontista, ela manda foto para mim, ela fala, olha isso. Ó, ganho de inserção, melhora significativa de sangramento à sondagem. Assim, se sangra mais na orto, é porque tá sem controle periodontal, tá disbiótico. Melhora do nível ósseo radiográfico
e é tudo estatisticamente significante. Eu tenho 2 casos meus de orto que eles melhoraram. Aí eu pensei, nossa, você deve ter uns tantos, e eles vão melhorando, Sim, né? eu tenho. A minha ortodontista, ela manda, ela fala assim, olha isso aqui, olha como ganhou. Então, a gente celebra junto. Então, é muito importante o outro dentista, parceiro seu, falar a mesma língua que você, né? Então, não adianta a gente querer fazer uma parceria com outro dentista que não está falando a mesma língua, né? E um implantodontista, que eu trabalho com implantodontista, então, e ele não se importa quando eu falo assim para ele, esse dente a gente vai salvar, e a gente reabilita aquele que precisa. E é da linha o quê? Que vê que humana, porque ele também é muito assim cuidadoso com o paciente e ele quer fazer o melhor para o paciente. E entendeu que eu preciso da implantodontia, mas quando for necessário. Eu não vou pedir para tirar um dente que muitos implantodontistas, né, aí já estão condenando antes da gente tentar salvar. Então, quando a gente encontra colegas que falam a mesma língua, aí, por isso que não importa a gente estar em cidade grande ou cidade pequena, a gente tem que falar a mesma língua. E você já teve casos de parcerias ou colegas que falavam, tinham outra filosofia? Como é que era isso? Ah, já! Eu já discuti na frente do paciente com o implantodontia que ele queria tirar todos os dentes por protocolo. Aí eu olhei e falei assim, como assim? Os dentes estão aí, estão firmes. Não, porque ele é fumante, eu falei assim, aí foi até desagradável, prof, mas eu não me contive. Eu falei, daí depois eu falei assim, não, dá para a gente salvar, a gente melhora a estética, troca a estética, se a estética está incomodando, a gente, ao invés de fazer implantes com coroas, a gente faz, reabilita com faceta, com o que for necessário. Os espaços que não tem implante, a gente coloca. Aí depois eu falei com ele, ele falou assim, mas ele é fumante, ele vai perder seus dentes. Eu falei, por isso mesmo. Porque é mais difícil a gente manter o implante na boca do que manter o dente. Porque quando a gente organiza, reequilibra a microbiota, a gente salva o dente. E tá tudo bem. Mas e o implante? Como que a gente vai manter um implante saudável? Não tem sistema de defesa, que é o ligamento periodontal, num fumante. É muito pior. O insucesso está fadado em sucesso, né, prof? Eu Isso. mandei a foto para a professora depois, da senhora, você vai conseguir colocar aí, dessa paciente do raio-x. Ah, vamos voltar. Agora, conta o caso final dessa radiografia, que eu vou localizar esse caso final. E aí, o que aconteceu, no fim das contas, desse atendimento? De qual? Desse aqui que eu estou compartilhando. Esse, ela está em tratamento ainda, né? Agora, ela já vai começar a fazer as endos, aí a gente vai fazer os provisórios. A princípio, ela vai fazer uma PPR para a gente levantar a mordida dela, para depois ela fazer a orto e finalizar com a estética e aos poucos a gente ela vai colocando implante. Por quê? Não adianta colocar implante agora se a gente não reposicionar os dentes, né, prof? Ah, vai para orto. Ela vai para orto, Aqui tá sem contenção? Tá tá sem firme. contenção. Nossa, tá firminho, bonitinho assim. Isso Tá. aqui é só uma questão de tempo para estabilizar. Olha, saúde, vai para orto. E isso aqui vai ficar bonito, hein, Karina? Vai ficar lindo. Eu falo para ela assim, eu já estou vendo, né? É a bola de cristal, porque realmente a gente vê, né, prof? A gente sabe o resultado. Com certeza. Tá. Aí agora você mencionou a bola de cristal, que é um dos pontos do método que a gente acaba usando, que é a alavanca de ação. Eu quero que você conte assim, para quem está assistindo aqui, talvez não saiba, a alavanca de ação é uma metodologia de 10 passos, onde a gente segue isso na sequência para conseguir convencer esse paciente a fechar o plano anual, para ele entender, para ancorar o preço, para a gente conseguir ter um bom preço de tratamento. Você lembra de algum caso onde a aplicação da alavanca de ação fez a diferença no seu fechamento? Sim, o meu primeiro desafio do TPNC com valor agregado mais alto. E aí eu ficava com medo, aí eu comecei a entender o quê?
que se eu não fizer o tratamento e o paciente não entender a importância desse tratamento, ele realmente vai perder aqueles bens e ele vai ter que investir em implante, porque, e principalmente esse paciente, ele não ia querer ficar sem dente, né? Então, o que eu fui? Isso serve para gente. Quando eu vou fazendo o planejamento e vou vendo assim, ele vai perder esse. Aí eu jogo cada implante, se ele perder, cada implante vai custar no mínimo de 3.600 a 4.000 reais. Vai ficar muito mais caro do que se eu propor esse tratamento, né? Então, quando a gente vê, põe no papel, eu acho que pôr no papel é muito importante, né? Eu acho importante mostrar para o paciente o periograma, porque isso aqui faz toda a diferença. Antes eu fazia um periograma bem assim, né? Mas assim, não tão caprichado. E agora, o que eu faço? Eu mostro para ele, e aí, quando eu mostro a comparação do primeiro com o segundo, do primeiro com o terceiro, com o quarto, e ele olha, ele vê, porque daí ele começa a entender. Então, quando eu olho aqui no periograma e entendo que se ele não tratar essas bolsas, vão ser tantos implantes e vai ficar tanto, não tem. A gente não consegue voltar para trás. É esse o valor e ponto. Porque a gente está fazendo com que ele economize mais ainda. Às vezes a gente faz com que ele economize um terço do que é o valor do nosso tratamento. Por exemplo, antes de começar esse método, onde a gente aplicava a alavanca de ação, o mesmo tratamento, só para a gente dar uma ideia, o mesmo tratamento você cobrava quanto? E depois da aplicação da alavanca de ação, esse mesmo tratamento, hoje, você consegue cobrar quanto? Olha, por exemplo, vou pôr assim, esse tratamento que eu cobrei 6.000 reais. Geralmente, eu acho que eu não ia cobrar, eu ia cobrar na faixa de 1.500. O de 10.000 reais, eu não ia cobrar 5.000 reais. Quando a gente põe por tempo, muda muito do que por sessão. Porque antes eu ponho a sessão. Minha sessão é tanto. Aí eu vou gastar 3 sessões, vai ser tanto. Mas quando eu agrego tempo nele, e aí eu consigo fazer o quê? Um agrado para o paciente. Às vezes eu dou uma escova elétrica, às vezes eu sempre dou gelzinho de Blue M, eu dou escova interdental, né? Então eu vou agregando e isso muda muito. Então, um tratamento de 10.000 que eu ia cobrar, eu acho que eu cobraria na época 3.000 reais. E aí, tem muito dentista que fala assim, ah, não, Karina, mas assim, aí ia ser muito mercenário na periodontia. Qual que é a sua opinião sobre isso? Não é, seu mercenária. O prof, a gente está aqui, ó, a gente está gastando nosso tempo que a gente poderia estar com a nossa família. A gente investe em estudo, não para de investir em estudo, a gente se atualiza, a gente compra equipamento para dar conforto, mas o que ninguém vai tirar e ninguém consegue investir pela gente é o nosso conhecimento. Então, o conhecimento ele não tem preço. O tempo que a gente gasta para poder estar aprendendo, o quanto a senhora gasta para fazer as viagens e passar o conhecimento para a gente. A gente gasta para poder ir até a senhora. Então, é o quê? É tempo que a gente tem de passagem, de estadia, de comida, é tempo que a gente não está atendendo e está investindo em estudo. Então, não é caro. E o que acontece? A gente salvou o dente. Eu penso assim, gente, eu estou salvando um dente porque eu estou deixando de que aquele dente vire um implante. Ok, ele vai gastar com aquele implante, mas quanto tempo vai durar aquele implante? Eu tenho mais certeza que eu vou conseguir manter por muito mais tempo o dente do que o implante do paciente. Porque dependendo do problema sistêmico dele, dependendo dos cuidados que ele vai manter, aquele implante ele vai perder muito mais rápido que o meu dente, né? Do que o próprio dente. Com certeza. E olha aquela paciente que você mostrou esse caso, você falar que é uma paciente que tem condições, o que é melhor, extrair tudo ou teus próprios dentes? Então, assim, o máximo do luxo é teus próprios dentes, Seus né? próprios dentes. E eu atendi uma paciente essa semana e ela não queria, ela é pecadora ao extremo e ela já estava com um problema de
guia canina, a oclusão dela não está boa. E ela está começando a ter diastema. Só que daí eu fui fazendo sondagem nela. Ela falou assim, para que você vai fazer isso? Eu falei assim, porque se eu não fizer isso, eu não vou enxergar. Isso aqui são os meus olhos dentro da sua gengiva. É necessário fazer isso. E aí, quando eu fiz o periograma e mostrei para ela, ela falou assim, esse azul é o que está inflamado? Eu falei, sim, sim, isso é o que está inflamado. E aí eu falei o tratamento para ela e eu falei assim para ela, e se você não fizer o tratamento, eu já vou mostrar para você a sequência dos dentes que você vai perdendo. Ela falou assim, eu não quero perder dente. E ela estava assim, não queria fazer ortodontia, ela queria fechar o diastema com resina. Eu falei assim para ela que ela estava mascarando o problema dela, porque ela ia fechar o diastema, mas o problema ia continuar. E a perda do dente era 100% certeza, né? Então, quando eu mostrei para ela, e eu falei, eu mostro para você a sequência das perdas do seu dente. Ela falou assim, eu não quero saber, eu vou fazer o tratamento. E essa paciente já tinha ido para outro dentista, o dentista falou assim, é muito difícil você convencer essa pessoa. E eu falei assim, aí eu expliquei como eu fiz a abordagem com ela, e ela falou assim, você foi uma bola de cristal. Eu falei assim, mas é justamente esse termo que a gente usa no nosso estudo. A gente tem a bola de cristal. Então, quando você põe a bola de cristal, aí você tira a venda dos olhos do paciente. E aí o paciente enxerga e quando ele entende, ele fecha, né? Ele fecha. E assim, foi falado tanto do paciente antes que eu falei assim, meu Deus, eu estou pegando uma bomba. Mas eu fui explicando para ela a importância, o porquê, a consequência do apertamento, e se não cuidar do apertamento, o problema ele vai continuar, e a importância de fazer o controle, que vai fazer o tratamento, e depois a gente vai marcando de tempos em tempos, e à medida que eu ver como está sendo cuidado, a evolução o controle do problema dela, a gente espaça e acabou. Ela vai ter tranquilidade e os dentes dela na boca. Eu não tive problema nenhum. Que legal! E eu queria saber assim, ó, o que você diria para um dentista que acha impossível salvar dentes? Qual que Ai, é o primeiro passo? Assim, ai, não acredito. Qual que é o primeiro passo? O que você diria? o primeiro passo é se desafiar. É sair da zona de conforto e procurar caminhos novos. Eu acho que a gente só muda de nível quando a gente está em movimento. Então, se a gente não se movimentar, a gente vai ficar parado, estática. E eu aprendi uma vez que tudo que está parado morre. E o conhecimento, se ele ficar parado, ele vai morrer também, porque a gente fica para trás, né? Então, eu acho que é muito importante. Foi o que eu fiz. Eu, como eu era periodontista extremamente cirúrgica, eu operava e falava, como que não opera isso? Como que não tira esse tecido de granulação? Como que deixa estático? Aí, o que eu fiz? Eu acreditei, eu apostei. Então, se a gente não sair da zona de conforto, se a gente não se desafiar, a gente não vai sair do lugar. E eu acho, assim, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu resolvi encarar essa metodologia, essa forma de tratamento, e eu fui 100% de cabeça. Eu não falei assim, eu vou só operar, vou fazer isso, mas vou continuar operando. Eu abandonei as minhas curetas. Eu abandonei. Eu olho as minhas gavetas cheias de tesourinha, as minhas gavetas cheias de tudo, de cirurgia, que eu falo assim, meu Deus do céu. Hoje eu fui auxiliar, né, uma amputação de raiz. Eu olhava assim, quanta coisa. E eu falava assim, como eu estou bem, como a minha coluna não dói, eu estou feliz. Acabou minha semana, eu não tenho dor. Como eu melhorei de dor, como eu melhorei de cansaço mesmo, né, físico, que eu ia fechar meu consultório porque eu não estava mais aguentando. Então, eu acho assim, a pessoa que ela tem dúvida, a dúvida é se ela não for, ou você fica com ela, ou você morre com ela, ou você encara ela. Vamos ver o que vamos enfrentar. Então, é o seguinte, tá na dúvida? Quer melhorar? Quer evoluir? Dá um passo. Eu faço assim, não deu certo? Volta para trás. Mas a gente sempre vai buscar um caminho. Nada vai vir de mão beijada.
Eu tenho que realmente ver aquilo que caiu no meu entendimento, aquilo que fez sentido para mim. Se aquilo fez sentido para mim, então eu vou abraçar a causa. E aí é isso. Eu vou ver o quê? Quais as pessoas que usam a metodologia e viram que dá certo. Resultado. Não tem melhor coisa para tirar a dúvida da gente que o resultado de outras pessoas. Entendeu? Não é assim que a gente faz? Estou precisando de um oftalmo. Ah, tal pessoa fez cirurgia, tá ok. Eu vou lá e vou ver o resultado dela. Ó, oh, ficou bom, você fez? Então tá, eu confiei no depoimento, deu certo, vou lá e vou no profissional. Então, eu acho assim, quem está na dúvida, ou permanece da dúvida, e também depois não reclama, ou você pega e enfrenta o desafio, tira a venda. Porque se a gente ficar de olhos vendados, a gente não vai para lugar nenhum, né? Eu acho assim, professora, eu penso, muitas pessoas compram o curso, começam e não dão andamento. Mas eu vou falar uma coisa, uma aula da senhora que a gente assiste, a gente ganha o curso inteiro, porque a gente já ganha um conhecimento tão grande, a gente vê, eu vejo que cada aula que eu assisto da senhora, eu falo assim, eu não sei nada, eu não sei nada. E aí a gente não quer parar. Então, quem comprar o curso, por exemplo, a pessoa vai lá e comprou o curso, nossa, não vou usar, mas ela ganhou muito conhecimento. E ela vai ver que no dia a dia, ela vai usar, uma hora ou outra, ela vai usar aquilo que ela viu. É assim em tudo, né? Às vezes a gente vai numa palestra, uma coisa, uma palavra que a pessoa fala que caiu aqui, já valeu o curso, né? Eu acho, assim, enfrentar o desafio, é encarar o desafio. E se propor a aprender um pouco mais, né? Porque muita gente acaba pensando, a pério é só raspar, a pério continua a mesma. Não é. Quem fala que continua a mesma não está estudando periodontia mais. Não está estudando. Eu penso assim, hoje eu olho assim, eu falo assim, meu Deus do céu. Eu acho que eu acho que eu nem estaria mais no meu consultório, né? Se eu não tivesse conhecido essa metodologia, realmente eu não estaria nesse consultório que a senhora sabe, que eu não E ia estar. o quê? Oi? E você ia fazer o quê quando você pensava em prestar? Chocado. Nada pela odontologia, fazer o quê? Qual que era o seu... Eu ia trabalhar com meu marido, ele tem uns gados aqui, eu ia mexer com gado. Até parece, leva gente com gado. Não. Eu estava num desespero tão grande que eu ia fazer qualquer coisa menos odontologia. Mas eu pensava assim, gente, eu só sei fazer odontologia. Aí sei lá, eu estava perdida, realmente eu estava perdida. Né? Eu falava que eu ia mexer com gado, que eu realmente ele ia mexer tudo, mas eu pensava assim, mas eu só sei fazer odontologia, é o que eu gosto, é de ver o resultado. Me encanta quando eu vejo um paciente ali saudável, um dente que eu consegui salvar, o paciente que não quis perder o dente e saiu com o dente, né? Ali. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu me vejo, mas o meu desgaste físico era tanto, e financeiro também, eu vou falar que tem o financeiro que conta muito, né? Se não tivesse isso, o meu consultório, se eu não fechasse, ele ia fechar. Por quê? Porque a gente tem um custo alto, é imposto que a gente paga, eu não sabia me valorizar, eu não sabia pôr valor no meu conhecimento, né, no meu trabalho, né? A gente vê, às vezes, a pessoa, o paciente, né, não desmerecendo, mas ele, que quando interessa para ele um iPhone, uma calça de R$ 600, uma manutenção de unha, é interesse dele, ele paga, né? Então, se o paciente realmente ele quer ter saúde, se ele entendeu a nossa metodologia, quer proporcionar saúde, não só da boca, mas uma saúde geral, ele vai pagar, né? E, assim, e os pacientes falam, às vezes ele fala assim, eu vejo que ele de parcela, eu facilito para ele, mas ele entende e ele muda a vida. E quando ele muda a vida, ele é muito agradecido. E isso assim, é o melhor preço que a gente recebe, é a melhor recompensa, porque quando a gente consegue mudar não só a saúde, mas o estilo de vida do paciente, é muito bom. A gente tem a conversa, né, com o paciente. Eu já consegui
com que tantos pacientes mudassem a alimentação, com que tantos pacientes ficassem mais leve, olhasse para um outro lado da vida, não tão pesado como as pessoas põem, né? O peso vai de acordo com aquilo que a gente quer carregar. A gente que põe o peso na vida, né? Então, eu acho que eu faço muito isso no meu paciente. Né? Eu atendi uma pessoa essa semana que estava totalmente pesada, a gente foi falando, depois ela pediu desculpa, ela falou, eu vomitei tudo isso em vocês, eu falei, sim, mas aquilo que não está direito a gente vomita, mas você fica tranquila, porque eu não vou absorver. Esse problema não é meu, né? E aí, a gente mostra que existe uma possibilidade, né? De estar ali. E hoje a gente fez o tratamento dela, e ela, assim, falei assim, eu salvei tantos dentes dela ali, né? E ela, assim, ela chegou, porque ela chegou tão armada, porque ela detesta dentista, né? Ela não gosta também de consultório. E ali eu falei assim, olha, a gente salvou 3 dentes. Naquele lado, a gente salvou 3 dentes, porque ela ia perder um molar, ela tem uma perda óssea de mais da metade. Ela tem uma retração, uma reabsorção óssea gigantesca, porque ela é extremamente apertadora, e aí as fugas já aparecem, e se ela perder um dente ali, é difícil até de pôr implante. Então eu falei para ela, olha, a gente está salvando todos os seus dentes, né? Você não vai precisar de pôr implante. E isso eu acho que não tem preço. Por uma pessoa que está ali com dente, tem pavor de dentista, imagina ela perder o dente e ter que pôr o implante. Olha esse processo todo, perda, aí vem, põe, é um tratamento que não tem fim, né? Então, ali, olha o quanto a gente poupou dela e ficar de manutenção. A gente vai fazer manutenção, mas a manutenção do implante, a gente sabe que é muito mais complicado, né, professor? Pois é. Eu tenho mais uma pergunta para encerrar aqui, que seria assim, olha, você está numa cidade pequena, você salva tantos dentes, você se tornou referência aí? As pessoas te conhecem como uma dentista que salva dentes? Ah, sim. É assim, antes não era dentista que salva dentes, né? Eles iam pelo meu trabalho, tudo. Hoje já está começando com uma dentista que salva dentes. Hoje já está, porque eu já coloco isso, que eu sou dentista que salva dentes. E eu salvo mesmo, e eu não é mentira, né, professora? Elas te indicam, vai na Karina que ela vai te salvar o dente? Indica. Posso falar uma coisa? Eu faço um relatório assim, de indicação, sabe? Ah, quem que mais indica? Sabe quem mais indica paciente para mim? Paciente. Não precisa fazer propaganda. Os meus, no mês passado, por exemplo, sem ser as recorrências, de pacientes novos que chegaram no meu consultório, que foram 11, 10 foram indicação de paciente. E antes era quanto? Ah, antes que eu não tinha esse controle, né? Então, eu não sei, mas assim, quando uma pessoa, as informações elas correm, cidade pequena, eu acho que o boca a boca vale muito, né? Foi tão engraçado que esses dias um paciente, ele foi falar com um plantonotista, como que você vai pagar? Vou fazer igual eu faço com a Karina, no fio do bigode. Então, a gente tem uma cultura ainda bem diferente de uma cidade grande. Mas, assim, o marido agora vai, a amiga, a tia, foi uma paciente que ela foi indicada, eu acho que ela viu uma propaganda minha na rádio, que eu faço propaganda na rádio, né? Então, eu ponho, assim, a hora certa. Então, de hora em hora, eles falam a hora, e aí, algumas horas do dia, eu ponho a minha propaganda, que eu sou dentista que salva dentes. Ah, você é dentista que salva dentes, essa é a sua propaganda. Eu ponho a dentista que salva dentes, aí eu dou alguma dica de saúde, né? Oh. E aí, ela foi, eu fiz um reequilíbrio microbiano, ela ficou encantada, porque ela falou assim, parece que fez clareamento, pois passou 2 dias a filha dela, já quis entender como que foi, eu tinha que explicar o que eu tinha feito na mãe dela, e ela já marcou comigo. Eu vou atender ela agora. E aqui é a grande vantagem de cidade pequena. Cidade pequena, cidade grande, todo mundo só vai para o dentista por indicação, né? Karina, queria agradecer demais a sua participação
E olha, eu só ouço história boa, né? Você salva dentes, você salva vidas, você muda a vida das pessoas. Então, isso faz com que esse movimento de salvar dentes se torne grande, bonito e muito valioso. E que cada paciente que acabar encontrando com você acaba encontrando um tesouro, porque é uma dentista diferenciada. E a ideia é que a gente inspirar outros colegas a dizer, olha, eu também quero ser um dentista que salva dentes, porque isso traz reconhecimento profissional, financeiro e social pelo bem que a gente acaba fazendo, né? É É, isso. e eu quero agradecer. Quem agradece sou eu. Porque a senhora tirou as vendas dos meus olhos, a senhora me tirou da zona de conforto, a senhora me fez passar para um nível mais elevado, e eu espero passar cada vez mais. Eu não quero parar no nível, eu não quero parar de passar em níveis, né? E, assim, é muito gratificante o resultado que essa metodologia proporciona para a gente. Porque eu acho assim, quem ama a odontologia vai querer salvar vidas. Quem tem amor àquilo que faz, vai querer salvar dentes. Porque uma das coisas que a gente tem que ter é empatia. Eu não quero perder meu dente. E da mesma forma, não é porque eu sou dentista. Toda perda é dolorida, né? Perda de dente, perda de um dedo, qualquer perda dói. Então, a gente tem que se pôr no lugar dos pacientes e para que eu estou aqui? Para que eu fiz odontologia? Qualquer outra profissão. E a gente tem que estar o quê? De coração aberto, né? Não é só pensar no dinheiro. O dinheiro é necessário, a gente precisa do dinheiro. Mas tudo aquilo que a gente faz, a gente tem o nosso retorno. A gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então, a gente planta tanta saúde, não é possível que a gente não vá colher coisas boas, né? E eu já estou colhendo, e, assim, eu realmente, eu paro e eu falo assim, o que seria de mim, né? Se eu não tivesse aqui, hoje, não tivesse te encontrado. Foi um marco na minha vida, assim, eu sou eternamente grata por tudo que a senhora me proporciona, assim, acendeu a luz dentro de mim. Me mostrou que eu posso ser muito mais daquilo que eu imaginava que eu poderia ser. E me deu o meu valor, né? Eu passei a me valorizar. Eu acho que a gente, primeiro, a gente só dá aquilo que a gente tem. E eu não estava tendo que dar, por isso que eu ia fechar. Então, eu acho que isso, todo o conhecimento, toda a aula que eu vejo da senhora, eu vejo que eu tenho muito para receber. A senhora tem muito para dar, eu tenho muito para colher, eu tenho muito para passar. É uma corrente. A gente é uma corrente. É o que eu falo, é o quebra-cabeça, né? O que eu não tenho, a senhora me dá. O que eu tenho e a senhora não tem, eu te dou. E a gente faz isso com o paciente, a gente faz isso com o marido, a gente faz isso com o filho, a gente faz isso com o funcionário. Nós somos quebra-cabeça. A gente foi feito para isso, né? Para completar. A gente, se todo mundo fosse igual, que graça teria, né, professora? Não Nossa, teria. nós todos somos complementares e precisamos um dos outros. Que mensagem bonita para encerrar essa live. Karina, muito obrigada do fundo do coração. Te desejo um sucesso contínuo, porque aqui continua a nossa caminhada de progresso e de aprendizado, tá? Um grande abraço, muito obrigada para todo mundo que está assistindo. Até a próxima. Obrigada.